Bem-vindos ao Desvendando o Sobrenatural, o lugar onde os mistérios mais sombrios ganham vida e os relatos de terror fazem você questionar a realidade. Aqui, exploramos histórias que vão além do comum, mergulhando no sobrenatural e no desconhecido, trazendo para você relatos que desafiam a lógica e despertam medos profundos. Hoje, prepare-se para entrar em um dos cenários mais macabros e misteriosos já relatados. Sete Além, uma cidade envolta em segredos, onde o mal parece estar sempre à espreita. Muitos falam sobre ela em sussurros, mas poucos realmente conhecem os horrores que lá se escondem. Neste vídeo, vamos compartilhar 4 relatos de Sete Além, a Cidade do Mal. 4 histórias reais e assustadoras de pessoas que, por acaso ou destino, cruzaram o caminho dessa cidade amaldiçoada. Suas vidas nunca mais foram as mesmas após terem experimentado o terror que permeia cada esquina de Sete Além. Essas histórias não são para os fracos de coração. Cada relato está repleto de suspense, mistério e terror. E prometemos que você ficará na ponta da cadeira, atento a cada detalhe sombrio que envolve essa cidade misteriosa. Se você é fã de histórias de terror baseadas em fatos reais, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para conhecer os 4 relatos de Sete Além, a Cidade do Mal. Afinal, nunca se sabe quando a próxima viagem para Sete Além pode começar. E quem sabe, você pode ser o próximo a entrar nesse lugar sombrio sem retorno. Agora, vamos começar. Relato 1: O Passageiro Desaparecido. Há muitos anos, uma jovem chamada Vanessa trabalhava como motorista de aplicativo à noite. Certa vez, recebeu uma corrida estranha. O ponto de partida era uma rua comum, mas o destino era desconhecido, mostrando apenas um nome: Sete Além. Curiosa e um tanto apreensiva, aceitou o pedido. Quando chegou ao local indicado, uma figura sombria entrou no carro. O homem estava vestido de preto, com um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. Sua pele era pálida demais, quase cadavérica. Ele não falou nada, apenas olhou diretamente para a frente. À medida que dirigiam, as ruas começaram a mudar. As casas, antes familiares, se tornaram decadentes, sem janelas, e as luzes dos postes falhavam. O clima ficava cada vez mais pesado, até que Vanessa notou que o GPS não mostrava mais ruas, apenas uma mancha vermelha. Ela tentou conversar com o passageiro, mas ele continuava em silêncio. De repente, o carro parou sozinho. O homem desceu e apontou para uma entrada estreita entre 2 prédios, dizendo: Sete Além está à sua espera. Apavorada, ela tentou dar a volta e fugir, mas o carro não ligava. Quando olhou para trás, o homem havia desaparecido. Desde aquela noite, Vanessa nunca mais foi a mesma. Ela evita dirigir à noite e jura que, às vezes, ainda ouve a voz do passageiro sussurrando em seu ouvido. Vanessa tentou retomar sua vida após aquela noite terrível, mas algo dentro dela havia mudado. Por mais que tentasse esquecer, a sensação de estar sendo observada nunca a abandonava. As noites eram piores. Sempre que o sol se punha, ela começava a ouvir pequenos sussurros, suaves no início, mas que se tornavam cada vez mais nítidos. O som era inconfundível. Era a voz do passageiro que havia desaparecido naquela noite. Você sabe onde estou? Ele sussurrava, repetidamente. A princípio, ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que era fruto da sua imaginação, um resquício do trauma. Mas os sussurros continuaram. Às vezes, no meio da noite, ela acordava com a impressão de que alguém estava sentado no banco de trás do carro, mesmo quando ele estava trancado e parado na garagem. As portas do carro rangiam levemente, como se alguém estivesse tentando abrir, mas ninguém nunca estava lá. Certa noite, enquanto Vanessa estava em casa, a situação piorou. O rádio do carro, que estava estacionado há horas, começou a ligar sozinho, transmitindo estática. Ela correu até a janela e olhou para o veículo, mas não havia nada de estranho por fora. No entanto, quando se aproximou, congelou de medo. O reflexo nas janelas escuras do carro mostrava uma figura sentada no banco traseiro. Era ele, o passageiro. O pavor tomou conta de Vanessa. Ela ligou para alguns amigos contando a história, mas ninguém acreditava realmente nela. As pessoas diziam que era apenas o estresse ou uma ilusão. Mas uma noite, tudo mudou. Vanessa estava dirigindo para buscar um amigo no aeroporto, ainda de dia, na tentativa de evitar o terror noturno.
Enquanto dirigia pela estrada, o rádio começou a mudar de estação sozinho. A estática retornou, e entre os ruídos, ela ouviu aquela voz novamente. Sete Além, está mais perto do que você imagina. Ela tentou desligar o rádio, mas nada funcionava. Os faróis do carro começaram a piscar, e as ruas ao redor, que antes eram familiares, começaram a se deformar. Os prédios pareciam mais antigos, as ruas mais escuras, como se ela estivesse cruzando uma fronteira invisível. O mesmo terror daquela noite retornava com força total. Desesperada, Vanessa acelerou, tentando escapar da sensação opressiva de que estava novamente sendo puxada para Sete Além. Mas quando finalmente parou o carro, notou algo terrível. Estava em um bairro que nunca havia visto antes. As construções estavam em ruínas, as ruas desertas, e o silêncio era ensurdecedor. No retrovisor, ela viu a figura novamente, sorrindo de maneira macabra. Ele não desaparecera, estava sempre com ela, aguardando o momento certo para levá-la de vez para Sete Além. Agora, Vanessa entende que não importa o quanto ela tente escapar. Sete Além a quer, e não vai parar até arrastá-la para a cidade do mal. Relato 2. O espelho de Sete Além. Felipe, um antiquário apaixonado por peças raras, recebeu de um cliente misterioso um espelho antigo, que ele jurava ter vindo de Sete Além. Cético, mas fascinado, decidiu expor a peça em sua loja. O espelho era peculiar, seu reflexo parecia distorcido, e havia algo nas sombras que se movia de maneira errada. Certa noite, enquanto organizava a loja, Felipe notou algo estranho no reflexo. Uma figura surgiu por trás dele, mas quando se virou, não havia ninguém. Aquilo se repetiu várias vezes, até que ele decidiu cobrir o espelho com um pano, aterrorizado com a ideia de que alguém, ou algo, estivesse do outro lado. O terror atingiu o auge quando, em um momento de coragem, ele decidiu encarar o espelho novamente. Desta vez, a figura não estava atrás dele, mas dentro do próprio espelho, sorrindo de maneira perturbadora. Ele tentou quebrá-lo, mas a superfície parecia indestrutível. As luzes da loja começaram a piscar, e a figura dentro do espelho foi se aproximando cada vez mais. No dia seguinte, a loja foi encontrada completamente revirada. O espelho estava no chão, intacto, mas Felipe havia desaparecido. Seus pertences ainda estavam lá, mas nenhuma pista de onde ele poderia estar. Alguns dizem que ele foi puxado para Sete Além, condenado a vagar pela cidade sombria para sempre. Os rumores sobre o desaparecimento de Felipe continuaram a se espalhar pela cidade. Amigos e conhecidos tentaram localizar o antiquário, mas parecia que ele havia evaporado do mundo real. A loja, abandonada, permanecia com o espelho sinistro no mesmo lugar, como se aguardasse a próxima vítima. Alguns corajosos se aventuraram a entrar e investigar, mas ninguém ficou por muito tempo. A atmosfera dentro da loja era pesada, como se algo invisível os observasse a cada passo. Certo dia, uma jovem chamada Mariana, fascinada por mistérios e histórias de lugares mal assombrados, ouviu falar do caso de Felipe e decidiu investigar por conta própria. Ignorando os avisos, ela foi até a loja, determinada a desvendar o que havia acontecido. Quando entrou, o ar estava denso, e o cheiro de mofo e abandono era forte. O espelho, grande e imponente, estava coberto por um pano empoeirado no fundo da loja. Mariana sentiu um calafrio subir pela espinha, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Ela puxou o pano, revelando o espelho. No início, tudo parecia normal. Seu reflexo estava um pouco distorcido, como se o espelho fosse antigo demais. Mas então, algo mudou. No canto do espelho, um movimento sutil chamou sua atenção. Mariana se aproximou, olhando com mais atenção, e viu algo que a fez gelar por dentro. Uma sombra que se movia por trás dela. Ela se virou rapidamente, mas o lugar estava vazio. O coração de Mariana acelerou, mas ela se recusava a acreditar que fosse mais do que um truque da sua mente. Entretanto, a sombra no espelho começou a crescer, tomando forma. E foi aí que ela o viu. Felipe. Seu rosto pálido e distorcido estava preso dentro do vidro, com os olhos arregalados de desespero. Ele tentava falar, mas sua voz era inaudível, como se estivesse em outra dimensão. Mariana deu um passo para trás, horrorizada. Felipe estava preso em Sete Além. Ela percebeu que o espelho não era apenas um objeto amaldiçoado,
mas uma passagem para aquela cidade sombria, um portal que conectava o mundo real a Sete Além. E agora, Felipe a encarava, implorando silenciosamente por ajuda, preso em um tormento eterno. Antes que pudesse reagir, a superfície do espelho começou a vibrar. As luzes da loja piscavam, e Mariana sentiu o chão tremer. Uma força invisível a puxava para o espelho. Ela tentou resistir, mas quanto mais lutava, mais forte era a atração. Em pânico, correu em direção à porta da loja, mas esta se fechou com um estrondo. Quando olhou para o espelho novamente, Felipe estava mais perto do que antes, como se estivesse se aproximando cada vez mais da superfície. Ele não estava sozinho. Outras figuras começaram a aparecer. Homens e mulheres, todos com olhares desesperados, presos no vidro, como almas condenadas. Mariana sentiu a mesma força que havia levado Felipe, uma presença maligna vindo atrás dela. Quando percebeu que estava perdendo o controle sobre seu próprio corpo, entendeu que não conseguiria escapar. Com um último grito, Mariana foi puxada violentamente para dentro do espelho. A superfície voltou ao normal, lisa e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, a loja foi encontrada aberta, mas agora completamente vazia. O espelho, no entanto, permanecia lá, refletindo a quietude de um lugar amaldiçoado. Dizem que, à noite, se você olhar com atenção, poderá ver Felipe e agora Mariana, vagando pela cidade de Sete Além, presos para sempre naquele reflexo, esperando por novas almas curiosas que, como eles, ousarão encarar o espelho. Mas cuidado, Sete Além nunca deixa ninguém voltar. Relato 3. O trem para Sete Além. Laura sempre pegava o metrô tarde da noite para voltar do trabalho. Em uma dessas noites, exausta, ela adormeceu no banco, mas quando acordou, tudo parecia diferente. As paredes da estação estavam sujas, com grafites que ela nunca havia visto antes, e as luzes piscavam de forma intermitente. Um velho mendigo sentado no banco ao lado murmurava algo sobre Sete Além. Intrigada e com uma sensação crescente de pavor, Laura tentou sair da estação, mas todas as saídas estavam trancadas. Desesperada, voltou para a plataforma e de repente um trem chegou, silencioso, com vagões vazios. Sem saber o que fazer, ela entrou. O trajeto foi longo e o que viu pelas janelas a deixou aterrorizada. Ruas escuras, pessoas sem rostos caminhando lentamente, construções em ruínas. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Quando o trem finalmente parou, uma voz no alto-falante anunciou: próxima parada Sete Além. Laura nunca mais foi vista. Há rumores de que, às vezes, passageiros distraídos avistam uma mulher apavorada olhando pelas janelas de um trem vazio, sempre indo na direção de Sete Além. Os rumores sobre a mulher apavorada no trem não paravam de circular entre os passageiros que utilizavam aquela linha, especialmente à noite. Muitos acreditavam que era apenas uma lenda urbana, mas alguns poucos juravam ter visto o olhar aterrorizado daquela figura, enquanto o trem passava lentamente pelas estações mais desertas. Carlos, um trabalhador noturno, sempre pegava o último trem para casa após seus longos turnos. Ele já tinha ouvido as histórias, mas nunca se importou muito com isso. Afinal, o trem noturno era sempre vazio e monótono. No entanto, em uma noite fria e silenciosa, ele teria uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Era por volta da meia-noite quando Carlos entrou no vagão quase deserto, sentando-se em um dos bancos perto da janela. O barulho suave do trem correndo pelos trilhos o relaxava. Enquanto olhava pela janela, percebeu algo estranho. O reflexo no vidro parecia ligeiramente distorcido. Ignorou o incômodo e fechou os olhos por um momento, exausto. O trem desacelerou ao se aproximar de uma estação, mas não havia ninguém esperando na plataforma. Quando o trem parou, ele ouviu um leve som de passos. Abriu os olhos e olhou ao redor, mas o vagão continuava vazio. Pensou que estivesse imaginando coisas, até que algo chamou sua atenção novamente no vidro da janela. No reflexo, ele viu uma mulher sentada no banco à sua frente, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se estivesse em pânico. Carlos se virou rapidamente, mas o banco estava vazio. Seu coração acelerou. Ele olhou novamente para o vidro e lá estava ela, a mulher, com uma expressão de puro terror, encarando-o através do reflexo, mas sem nunca estar fisicamente presente no vagão. O trem recomeçou sua viagem.
e Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha. A cada estação, ele ouvia o som de portas se abrindo e fechando, mas nunca via ninguém entrar ou sair. A mulher no reflexo continuava a segui-lo com o olhar, seus lábios se movendo, como se tentasse lhe dizer algo. Porém, nenhum som saía de sua boca. Desesperado, Carlos se levantou e correu para a próxima porta, tentando mudar de vagão. Mas, ao abrir a porta, o corredor que conectava os vagões parecia se estender infinitamente, um túnel escuro que não levava a lugar algum. O trem, agora, parecia estar acelerando. As luzes das estações piscavam rapidamente, e ele percebeu que não reconhecia mais os nomes nas placas. O desespero começou a tomar conta dele. Olhou pela janela novamente, e dessa vez viu a mulher em pé do lado de fora do trem, em uma estação deserta. Ela estava encostada em uma parede, com os olhos fixos nele, e apontava na direção dos trilhos. Carlos olhou para onde ela apontava e viu algo que o fez congelar de medo. A próxima estação era Sete Além. O nome, antes apenas um mito, agora estava ali, brilhando em letras antigas e empoeiradas. O trem começou a desacelerar, e Carlos sabia que se as portas se abrissem, ele estaria perdido para sempre. Tentou puxar a alavanca de emergência, mas ela estava travada. Nenhum botão, nenhuma porta respondia. O trem estava levando-o diretamente para Sete Além, e não havia como escapar. Quando o trem parou na estação, o silêncio era absoluto. As portas se abriram com um rangido, e a mulher fantasmagórica estava ali, na plataforma, esperando por ele. Seu rosto agora estava desfigurado, os olhos vazios, e sua boca se abriu em um grito mudo. Carlos fechou os olhos, esperando o pior. Mas, quando os abriu novamente, o trem estava vazio e em movimento. Ele olhou ao redor, confuso, sentindo-se aliviado por ter escapado do que quer que fosse aquilo. Porém, algo estava errado. Ele olhou pela janela, e o mundo que conhecia não estava mais lá. Ao invés de prédios e ruas familiares, Carlos viu apenas sombras e nevoeiro, como se o trem estivesse viajando por uma paisagem estranha e distorcida. As placas nas próximas estações não faziam sentido, e o silêncio dentro do vagão era opressor. Ele percebeu que, de alguma forma, havia cruzado a fronteira para Sete Além, e não havia volta. Agora, ele está preso naquele trem, vagando por uma cidade que não deveria existir, condenado a compartilhar o mesmo destino que a mulher apavorada que o alertou. E assim como ela, seus sussurros podem ser ouvidos pelos passageiros distraídos que ainda pegam o último trem. Alguns, ao olhar pela janela, poderão avistá-lo, perdido em Sete Além, sempre indo para uma estação que nunca chega. Relato 4. O hotel de Sete Além, Ricardo, era um viajante frequente e, em uma de suas viagens, ficou preso em uma cidade estranha devido a uma tempestade. Sem opções, encontrou um hotel antigo e mal conservado no centro da cidade. O letreiro estava apagado, mas a recepcionista, uma mulher pálida e de olhar distante, disse que havia um quarto disponível. O ambiente do hotel era sufocante e ele sentiu uma energia pesada desde o momento em que entrou. No entanto, o cansaço o fez ignorar seus instintos. À noite, barulhos estranhos ecoavam pelos corredores. Sons de passos, risadas distorcidas e sussurros indecifráveis. Quando Ricardo abriu a porta para investigar, os corredores estavam vazios. Foi só na segunda noite que ele percebeu o nome da cidade onde estava: Sete Além. Aterrorizado, tentou sair, mas todas as saídas haviam desaparecido. As janelas mostravam um céu avermelhado e ruas desertas com figuras estranhas se arrastando. Quando voltou ao quarto, havia uma carta sobre a cama. Você nunca deveria ter vindo. Na manhã seguinte, o hotel estava fechado, como se nunca tivesse existido. A cama de Ricardo, intocada, foi encontrada por viajantes curiosos. Seu destino permanece um mistério, mas dizem que ele foi mais uma vítima que se perdeu na cidade do mal. O desaparecimento de Carlos tornou-se mais um dos inúmeros mistérios envolvendo Sete Além, a cidade maldita que parecia atrair aqueles que se arriscavam demais em suas fronteiras sombrias. Os poucos que sabiam das lendas evitavam a linha de trem noturna, mas, para muitos, aquilo ainda não passava de histórias para assustar os mais ingênuos. No entanto, algo ainda mais sombrio estava por vir. Joana, uma investigadora de casos paranormais, fascinada pelos relatos sobre Sete Além, decidiu que precisava descobrir o que realmente acontecia naquele trem.
Ela já havia escutado diversas histórias de pessoas que viam figuras estranhas nas janelas e passageiros que jamais voltavam. Mas para ela, tudo isso ainda parecia ficção até que recebeu uma ligação anônima que mudaria tudo. A voz na linha era trêmula e apavorada. Um homem alegava ter sobrevivido a uma viagem ao trem de Sete Além. Ele não se identificou, mas descreveu com detalhes algo perturbador. Ele era o último passageiro que restava em um vagão aparentemente vazio, até que começou a ver pessoas que não deviam estar lá. O homem implorou para que Joana não tentasse investigá-lo, dizendo que Sete Além era mais do que uma lenda. Era um lugar real, um destino sem volta para os perdidos. Contra todas as advertências, Joana sentiu-se compelida a embarcar na mesma linha de trem onde Carlos havia desaparecido. Sabia que precisava ver com seus próprios olhos o que estava além dos rumores. Naquela noite, esperou até o último trem chegar na plataforma. O vagão estava quase vazio, exceto por algumas poucas pessoas que pareciam distraídas em seus próprios pensamentos. Ela sentou-se perto da janela, mantendo seu olhar atento às luzes que passavam. Por algum tempo, tudo parecia normal, exceto por uma leve sensação de desconforto que crescia a cada estação. O trem ia ficando cada vez mais silencioso e os passageiros iam sumindo, um por um, até que apenas Joana restava. Foi então que ela ouviu o som de passos vindos do vagão seguinte. Inicialmente pensou que alguém estivesse mudando de lugar, mas os passos eram irregulares, lentos, como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Joana olhou em direção à porta do vagão e a luz piscou brevemente. Quando voltou a acender, havia alguém ali, parado na entrada. Era um homem, alto, com uma expressão perdida e as roupas desgastadas, como se estivesse vagando há muito tempo. Seus olhos eram vazios e ele parecia não enxergar Joana diretamente, mas sim através dela. Seu coração começou a bater mais rápido quando ela percebeu que aquele homem tinha as mesmas feições que Carlos, o desaparecido. Era como se ele tivesse retornado. Mas algo estava errado. Carlos, ou o que restava dele, caminhou lentamente pelo corredor, passando por Joana como se ela não estivesse ali. Seu olhar era fixo nas janelas, e sua boca se movia, mas sem emitir nenhum som. Joana sentiu um arrepio intenso, mas permaneceu imóvel, observando-o. Ele caminhou até o final do vagão, onde desapareceu na escuridão, como se tivesse se fundido com a própria sombra. Assustada, mas determinada, Joana se levantou e foi até o final do vagão. A porta estava entreaberta. Quando a empurrou, sentiu o ar mudar. O trem agora se movia por uma paisagem completamente diferente. Não havia mais estações, prédios ou luzes. Apenas um vazio escuro e opressor, com uma névoa densa que parecia se estender para o infinito. Ela sabia que havia chegado a Sete Além. As paredes do trem começaram a tremer, e Joana ouviu sussurros vindos de todos os lados, como vozes de almas perdidas presas naquela dimensão. O medo tomou conta dela quando percebeu que o trem não tinha mais controle. Ele estava indo direto para o coração da cidade maldita. Tentou voltar para o vagão anterior, mas a porta se fechou violentamente, trancando-a no último vagão. Foi então que ela os viu. Rostos emergindo da escuridão, pálidos e deformados, presos no vidro das janelas, como se estivessem do outro lado, tentando atravessar para o mundo real. Eram as almas dos que se perderam em Sete Além, vítimas como Carlos, presas em um ciclo eterno de desespero. Joana tentou se afastar, mas sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se lentamente, e lá estava ele novamente. Carlos, agora de frente para ela. Seu rosto estava distorcido, os olhos vazios de vida, mas sua boca finalmente se abriu, emitindo um sussurro fraco. Você não devia ter vindo. Antes que pudesse reagir, o trem começou a desacelerar, chegando a uma estação. O nome brilhava em letras antigas e sinistras. Sete Além. As portas se abriram com um rangido, revelando uma cidade envolta em névoa, um lugar onde a realidade e o pesadelo se misturavam. Joana sabia que, se saísse do trem, seria condenada como os outros. Mas as portas estavam abertas, e ela sentia uma força irresistível empurrando-a para fora. Ela tentou lutar, mas suas pernas começaram a se mover por conta própria, carregando-a para fora do vagão. Enquanto caminhava em direção à névoa, a última coisa que ouviu foi o som das portas se fechando atrás dela, o trem partindo e desaparecendo no horizonte. Agora, ela estava em Sete Além. E, assim como todos os outros, não havia mais volta.
Dizem que, desde então, Joana se tornou mais uma das almas que vagam por aquela cidade maldita, vista ocasionalmente através das janelas do trem, tentando avisar os curiosos de que Sete Além não é apenas uma lenda, é um destino inevitável para os que se atrevem a cruzar seus limites. Esses foram os 4 relatos de Sete Além, histórias que revelam os horrores e mistérios dessa cidade sinistra, que desafia a lógica e o entendimento. Cada relato é um lembrete de que há muito mais entre o nosso mundo e o desconhecido do que podemos imaginar. Sete Além continua sendo um enigma, um lugar onde o terror parece nunca descansar e onde aqueles que entram dificilmente saem. Se essas histórias te deixaram intrigado ou se você tem algum relato parecido, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Curta e compartilhe este vídeo com quem você acha que tem coragem de ouvir essas histórias. E não se esqueça, não perca nossos próximos conteúdos. Na tela, você tem 2 opções para continuar sua maratona de terror. Escolha um dos vídeos e mergulhe ainda mais nesse universo de mistérios e suspense. Nos vemos no próximo vídeo.